Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é terça-feira, dia do nosso Evangelho, né? Nós vamos hoje entrar no capítulo 12, Amai vossos inimigos. No capítulo, na semana passada, nós encerramos o capítulo 11, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E o nosso tema foi caridade para com os criminosos. Agora o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também não é fácil para nós habitantes do planeta Terra estarmos praticando. Nós temos uma grande dificuldade, que é retribuir o mal com o bem. Então eu vou estar lendo, né, uns pedacinhos do nosso Evangelho, desse capítulo. Vocês peguem o Evangelho de vocês, que vocês têm o Evangelho? Porque na verdade deveria ter, né? Para que a gente possa acompanhar e acabar conhecendo o Evangelho, porque não dá para a gente ler tudo. Mas vocês aí, a gente lê alguns pedacinhos, né, que são os mais importantes, mas vocês aí deveriam estudar o Evangelho e ler o capítulo todo, para depois ficar refletindo, né, sobre os ensinamentos, tá certo? Então vocês coloquem a água na mesa, que vai ser fluidificada, né? Chama aí o pessoal para a gente estar fazendo a nossa reflexão de hoje. E vamos fazer a nossa prece então. Amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, abençoe todas as famílias que se reuniram nesse momento, para tentarmos compreender mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, a cada dia colocá-los em prática, para que possamos nos tornar pessoas melhores, fazermos mais amigos, sermos mais felizes. Abençoa, Senhor, neste momento, toda a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta, nesses momentos difíceis por que passamos. E que todos possam ter, Senhor, a boa vontade de retomar os seus ensinamentos e praticá-los no dia a dia através da fraternidade. Se conosco, amigo querido, nos ampare e nos protege, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então a reflexão de hoje, retribuir o mal com o bem. Então nós vamos ler uma passagem de Jesus, aqui que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36, né? Que Jesus dizia assim: Se amardes apenas e que vos amam, que mérito nisso tereis? Porquanto as pessoas de má vida também amam quem as ama. Se fizerdes o bem só aos que fazem o bem, que mérito tereis nisso? Porque as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Se emprestardes somente àquele de quem esperais receber a mesma graça, que mérito tereis? Porquanto as pessoas de má vida igualmente emprestam entre si para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, continua o ensinamento dele, né? Amai vossos inimigos. Fazei o bem a todos e emprestai sem esperar. Porque então a vossa recompensa será enorme e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, portanto, plenos de misericórdia, como vosso Deus é pleno de misericórdia. Então aqui Jesus falava sobre a lei, novamente, da igualdade e da fraternidade. Aquilo que a gente estava comentando na aula anterior, que Deus ama a todos. Então é por isso que nós temos, muitas vezes, que compreender essa lição de forma mais profunda e aprender a amar, a ter fraternidade com os criminosos. Não foi o Evangelho passado? E aqui ele está falando dos nossos inimigos.
E continuando aqui, a explicação de Kardec diz assim, ó, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua mais sublime aplicação, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Ah, nós temos que superar, não é? Nosso egoísmo, nosso orgulho. Aí, do mesmo jeito que a gente pergunta, como que eu posso amar um criminoso? Como que eu posso amar o meu inimigo? Como que eu vou conseguir ter esse sentimento? Aí ele continua aqui um pedacinho, Allan Kardec. Entretanto, geralmente se engana quanto ao sentido da palavra amar nesses fragmentos. Por quê, gente? Naquela época, o vocabulário nosso era mais pobre. Então, assim, a linguagem era até difícil de ser entendida. Às vezes, uma única palavra, ela queria significar muitas coisas. Então, Jesus usava muito essa palavra amar, que não tem a conotação, que não tinha aquela conotação que tem hoje. Do mesmo jeito que ele falava, às vezes, odiar, que não era a questão de odiar, do ódio que a gente tem hoje. Então, muitas palavras naquela época, elas tinham sempre, assim, vários significados, porque o vocabulário era pobre, né? Eles tinham um vocabulário muito limitado. Então, muitas vezes a gente não consegue entender, às vezes, como Jesus falava naquela época, com os dias atuais. Por isso que a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Porque o próprio Allan Kardec continua explicando aqui assim, ó. Jesus não quis significar, por essa frase, né, amar os vossos inimigos, que se deva ter pelo inimigo a ternura dispensada a um irmão ou a um amigo, né? A ternura, ela pressupõe confiança. Ora, não se pode depositar confiança em quem sabemos que nos deseja mal. Impossível ter para com ele as expansões de amizade, sabendo-o capaz de abusar desse sentimento. Entre pessoas que se desconfiam, é impossível haver laços de simpatia que existem entre as que vivem em sintonia de pensamentos. Enfim, não se pode sentir, por estar junto do inimigo, igual satisfação que se experimenta junto de um amigo. Então, gente, Jesus não quis dizer que a gente deva amar, no sentido da palavra, como a gente entende hoje, um inimigo. Porque a gente não confia nele. Nós não podemos ser cegos, não é? E fazer de conta que a pessoa amar, que ela vai ser boa ou que nada ela vai fazer conosco. Porque não é assim. Nós temos que ter a lucidez, o discernimento e o bom senso de saber com quem nós convivemos. Se nós sabemos que uma pessoa é nosso inimigo, é óbvio que eu tenho que ficar antenada com ele, não é? Eu tenho que ficar meio assim com o pé atrás, pra gente não ter surpresa, porque nós sabemos que ele vai fazer alguma coisa. E não adianta pedir para nós, nesse estágio atual que nós estamos ainda, aprendizes do ensinamento do amor, né? Aprendizes da fraternidade, querer que a gente ame. Ah, eu vou amar o meu inimigo, na acepção da palavra, né? Na concepção da palavra de amor. Não tem como. Porque a gente não confia, né? A pessoa já demonstrou que é inimigo, às vezes já fez algumas coisas ruins conosco, algumas atrocidades, né? Já demonstrou que não é simpático a nossa pessoa. E muitas vezes nós também não somos, né? Porque muitas vezes essa questão de inimizade, essa questão de sentimento vibratório, de antipatia com as outras pessoas, ela é recíproca, não é? Então não adianta a gente querer que a gente ame um inimigo, certo? Não existe ainda em nós a condição desse sentimento, né? Mesmo porque quando a gente percebe uma pessoa antipática no nosso convívio, quando a gente encontra com um inimigo que tenha prejudicado a gente ou não, vibratoriamente a gente já sente mal-estar,
Sabe aquela história assim de que eu não vou com a cara dessa pessoa, eu me senti mal na presença dessa pessoa? Porque ela tem uma vibração que nos afeta. Que Allan Kardec continua aqui assim, ó. O próprio sentimento referido acima, tipo assim, de você não conseguir amar um inimigo, né? Ele resulta de uma lei física, a de assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo direciona uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente, ao contrário, vos envolve com um grande eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações experimentadas na aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, muitas vezes, na presença das pessoas, nós temos determinados sentimentos. Quando uma pessoa se aproxima de nós, nós sentimos simpatia, nós gostamos da presença, nos sentimos bem. E de outras pessoas, nós nos sentimos mal. Nós não gostamos da presença daquela pessoa, a gente sente antipatia, sente às vezes mal-estar, sabe? Parece que não combinam as vibrações. E é assim mesmo. Vibratoriamente nós nos comunicamos, né? A gente sabe dentro da doutrina espírita que a gente estuda que tudo que nós pensamos, que tudo que nós sentimos, ela vai ficando gravada na atmosfera à nossa volta, né? Nós exalamos, né? Igual a gente exala um perfume, né? Exala qualquer coisa assim que sai pela nossa pele, por assim dizer, espiritualmente nós exalamos, né? Vibratoriamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? O pensamento e os nossos sentimentos, eles criam vida, por assim dizer, no ambiente, né? As nossas moléculas espirituais, elas criam vida, nossos átomos, eles ficam flutuando em volta de nós. E assim é com a outra pessoa que chega perto de nós. Então nós criamos ambientes vibratórios à nossa volta que refletem na espiritualidade quem nós somos. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por isso que quando às vezes a gente chega num lugar, né, a gente se sente bem naquele ambiente ou não. Se você chega num lugar, por exemplo, um ambiente onde todas as pessoas estão tentando se melhorar, numa igreja, numa casa espírita, onde todo mundo está em prece, né, todo mundo está com bons pensamentos, bons sentimentos, você se sente bem, você não sente uma paz, uma tranquilidade? E quando você chega num ambiente onde as pessoas estão de cara amarrada, estão brigando, estão se desentendendo, né? Você sente aquele ambiente pesado. Quando você vai numa festa muito agitada, você também... Então, os ambientes e as pessoas, elas nos influenciam do mesmo jeito que nós influenciamos as outras pessoas, né? Então, aí é que está o exercício de nós nos posicionarmos perante as situações. Então ele vai mostrar aqui, um pouquinho mais para o final, mais para frente que a gente vai ler, a questão de nós reconhecermos esses inimigos, seja eles pela primeira vez quando a gente encontra alguém, ou algumas pessoas com quem a gente não gosta, não se sente bem no convívio, ou com algum inimigo que nos fez um mal direto, aquela maldade que marcou algum ponto da sua vida, né? Então com essas vibrações que a gente se sente mal, não tem como a gente conseguir, logo de cara, de início, assim, amar aquela pessoa, às vezes nem simpatizar, nem gostar. Não é? Às vezes tem pessoas que você vê a primeira vez, nossa, a primeira vez você já não suporta, né? É isso mesmo que a gente sente. Tem certas pessoas que você vê, você não suporta a criatura. Aí você começa a conviver com ela, também continua do mesmo jeito, meio que não suporta. Mas quando a gente já está inserido no aprendizado da fraternidade, a gente vai... Sabe, a gente vai tentando controlar esses sentimentos, a gente vai fazendo prece, a gente vai tentando enxergar alguma qualidade. E muitas vezes essas antipatias que a gente tinha no início, elas tendem a desaparecer. Muitas vezes nós conseguimos até ter, dali um tempo, um convívio, uma amizade até legal com as pessoas que a gente sentia antipatia de início de relacionamento. E outras, em casos mais graves, né, principalmente quando a pessoa nos prejudicou, fica difícil. A gente sabe que aquela pessoa se tornou nosso inimigo, né, que ela pode nos prejudicar, então fica difícil a gente controlar esse sentimento. Nós muitas vezes não queremos nem conviver com aquela pessoa.
Porque aquilo assim, sabe, faz mal, o coração acelera, a gente para, a pressão cai. Não é assim quando a gente se depara com alguém que a gente tem inimizade, que chega a ter até medo da pessoa, né? Que a gente não suporta a convivência. É difícil, né? É difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer baseado no ensinamento da doutrina espírita. Porque nós vamos entender o seguinte, que nenhum inimigo, já foi falado lá na questão do outro evangelho dos criminosos, não é? Ele não é antipático a nós, ele não gosta de nós de graça. Alguma coisa nós fizemos pra gente merecer com que aquele ser nos prejudicasse ou se tornasse nosso inimigo. Não é? Não existe nada de graça. Ninguém olha para sua cara e fala, não fui com a cara dela assim à toa. Ele percebe vibratoriamente, e você também reconhece naquele ser, seja aquele que você já conhece há um bom tempo ou está conhecendo a primeira vez, você reconhece uma aversão, que são aqueles relacionamentos mal resolvidos de uma vida anterior, ou às vezes dessa vida que quando nós fomos prejudicados ou prejudicamos alguém, né? Porque nós também fazemos inimigos, porque nós prejudicamos as pessoas, não é a outra pessoa só que nos prejudica, não. Aliás, na maioria das vezes, quando a gente for ver o nosso histórico, né, lá do passado, muitas vezes nós é que tomamos a iniciativa de prejudicar. Porque nessa vida também, quem garante que nós não prejudicamos alguém? Muitas vezes nós tomamos atitudes que achamos que não prejudica, mas que prejudica sim. Então vamos ler mais um pedacinho. Portanto, amar seus inimigos não é ter por eles uma afeição que não está na natureza. Então, não tem como, né, eu tirar de mim determinados sentimentos. Sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de inimizade, de aversão, eles vão desaparecendo aos poucos. Não dá para simplesmente tirar daqui de dentro e a gente não sentir mais nada, né? Tudo isso é um trabalho de reforma íntima, que leva, assim, anos e muitas vezes vidas afora, né? Porque os nossos relacionamentos de inimizade foram muitos, né? No passado nós fizemos muitos inimigos. Nós tínhamos uma conduta muito mais agressiva do que as que a gente tem hoje, porque na verdade nós não somos santos não, né? Nós não somos boas pessoas. Nós estamos tentando aprender a sermos fraternos. A gente vem tentando aprender o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. E muitas vezes nós não conseguimos aplicá-lo nem em 1% da nossa vida. E com relação a pessoas que a gente não simpatiza, é muito difícil, porque é óbvio que é muito mais confortável para nós, né? Muito mais agradável ficar na companhia das pessoas que pensam como a gente, que agem como a gente, que têm os mesmos gostos, né? É uma delícia a gente ficar no meio de pessoas que a gente pode confiar. É isso que a gente quer, não é ficar no meio de pessoas que a gente pode confiar, de pessoas que a gente gosta. Mas ficar no meio dos inimigos, nossa, é quase que sofrido, por assim dizer, né? Mas a gente então não tem como tirar esse sentimento de dentro da gente da noite pro dia. Mas a gente que já está inserido no ensinamento, nós temos que fazer um esforço a mais. Porque nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus. E o Criador quer o quê? A fraternidade. Amar ao próximo como a si mesmo inclui amar os criminosos, não é? E os inimigos. E esse amar, é claro que um dia, quando nós estivermos muito evoluídos, igual Cristo, por exemplo, né, chegarmos no nível crístico, né, nesse nível hierárquico espiritual dele, nós vamos amar a todos, assim como ele nos ama. Ele nos ama imensamente. Pode ser bandido, criminoso, né, inimigos entre si, ele nos ama, ele nos encara como crianças ainda, engatinhando na área sentimental, né? Então ele vai aguardar, porque nós vamos mudar. Vocês podem ver que teve algumas pessoas na nossa vida que antigamente a gente não simpatizava. Depois passou-se um tempo, aconteceu alguma coisa, você até se afastou daquela pessoa, né? Observou melhor, ou de repente ele era teu inimigo, de repente fez um favor, mas não por causa do favor, né? Mas as coisas mudaram, de repente você começou a enxergar aquela pessoa com outros olhos. Você deve ter tido alguém assim,
na sua vida. Que antes você não simpatizava, que você, sabe, às vezes até um inimigo que de repente o tempo passou e você perdoou. Sabe? Então, nós não sabemos quando é que nós vamos mudar os nossos sentimentos. A gente vai amadurecendo com as experiências da vida. Então vai chegar um dia, mesmo que a gente fale hoje, eu não suporto aquela pessoa. Eu não tenho condições de conviver com ela. Às vezes é assim mesmo. Às vezes é necessário até a gente se afastar daquele inimigo antes que aconteça coisa pior. Mas a gente vai voltar com ele em várias situações e em várias reencarnações, se for necessário, até que a gente aprenda a se suportar e depois a passar a se simpatizar, até que um dia, num nível espiritual muito mais alto, a gente vai aprender a amar igual Cristo nos ama, todos da mesma forma, assim, igual o Criador nos ama, todos da mesma forma. É por isso que ele ama tanto o bandido, quanto o criminoso, quanto o bom. E ele pede para que a gente faça a mesma coisa. E isso a gente vai conseguindo aos pouquinhos, com a experiência da nossa vida, né? Então, continuando aqui, ó, né? Vou ler de novo aquela frase que ele falou assim, ó. Amar seus inimigos não é ter por eles uma afeição que não está na natureza. Porém, é não lhes manter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem ficar com pensamento oculto, né? Perdoar-lhes o mal que eles nos façam. Nenhum obstáculo opor-lhes a reconciliação. Então, se eles querem reconciliar conosco, não, não quero. Fez o mal para mim, eu não aceito. Tá errado, né? A gente tem que, se a pessoa, porque as pessoas mudam. Elas mudam, elas percebem o erro. E quantas vezes já aconteceu de alguém na nossa família, ou no nosso convívio, vir pedir reconciliação e a gente falou, não. Tem isso também, né? Desejar-lhes o bem em lugar do mal, alegrar-se e não se afligir com o bem que lhes sobrevenha. Ó, se tem uma coisa que a gente deve desejar para o nosso inimigo, que ele seja feliz. Isso daí, inclusive, sabe, é uma coisa inteligente. Deseja para o seu inimigo que ele seja feliz, né? Que ele se interesse por outras coisas, porque ele sendo feliz, estando bem consigo mesmo, ele esquece de você. Tem isso também. Sabia que a gente tem que desejar o bem? Porque muitas vezes a pessoa que é nosso inimigo, ele não está bem com a vida dele, ele está desfocado, ele fica focado em nós, né? Ele começa a nos perseguir. Então, faça pressa para que ele fique bem, para que ele seja feliz, para que ele tenha bastante trabalho, bastante ocupação, porque aí ele não te perturba, entendeu? Tudo isso é uma questão de você ainda não consegue amar, né? Por exemplo, você não consegue conviver com ele, então faz prece, para que tudo dê certo, para que ele tenha sucesso, para que ele seja feliz. Deseja isso para ele, por quê? Porque é uma forma de você também buscar um pouco de paz, não é? Porque ele não vai fazer foco em você daí, tá? Então tá, socorrê-los no caso de necessidade. Não é? De repente a pessoa está precisando de alguma coisa, ele te fez um mal, mas a vida muda, né? O mundo gira e as coisas mudam de posição. E muitas vezes qual é a nossa conduta quando a gente vê um inimigo nosso, né? Indo de mal a pior. Você deseja mais pior ainda. Bem feito, é pouco. Não é isso que a gente fala? Nossa, justiça divina não falha. Olha só. Aqui se faz, aqui se paga. E são diversas as frases que a gente faz, né? Ah, é pouco, tem que ser pior ainda. A gente deseja o mal para o nosso inimigo assim, ó, até o último, né? Então não é assim que a gente deve desejar, né? Se ele vem pedir desculpa, aceita, né? E aqui, socorrê-los no caso de necessidade, abster-se em palavras e ações de tudo quanto possa prejudicá-los, porque também tem uma coisa, quando a gente não gosta de uma pessoa, mas dá-lhe falar mal, né? Cada um que chega perto, parece que você já começa a falar mal daquela criatura, né? Já faz inimizade. Aquele que você está falando não conhece aquele seu inimigo, mas você fala para ele, para fazer com que ele também seja inimigo de uma criatura que até ele nem conhece. É essa mania que a gente tem, sabe? De cercar a gente de proteção
contra o inimigo, fazendo com que todo mundo do nosso convívio seja inimigo de uma pessoa que eles nem conhecem. Isso está errado, isso é anticristão, né? Isso daí é uma atitude completamente errada, né? Enfim, retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-lo. Ai, como a gente gosta de humilhar, se pudesse, né? Aquela criatura que nos fez mal, que vem pedir ajuda, só falta você pedir para ela ajoelhar. Ajoelha e pede beijando o chão. Não é assim o nosso sentimento? Né? É que a gente gostaria de fazer, aquele namorado me prejudicou tanto, meu filho, que ele vai ter que vir agora. Ah, ele está precisando da sua ajuda. Ah, eu vou ajudar. Mas pede para ele vir de joelho beijando o chão. É assim que a gente faz. Olha como nós somos ruins. E a gente se acha melhor que eles ainda. E estamos no ensinamento do Cristo. Não é? Então a gente tem que vigiar a nossa conduta. Porque não adianta nada a gente ir na casa espírita, ir numa igreja, ir lá, fazer prece, orar, trabalhar no bem, e a hora que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, que é onde acontecem essas coisas, a gente não conseguir aplicar. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes com relação aos nossos inimigos, com relação aos criminosos e tudo mais. Nós temos, não precisamos ter amor, né? Sair abraçando e beijando, mesmo porque agora não está podendo, né? Por causa do coronavírus. Mas mesmo assim, quando puder, a gente não consegue sair abraçando e beijando o inimigo. Isso ainda vai levar muito tempo. Mas pelo menos eu tenho que fazer prece para ele. Porque sabe, lembra aquela questão do copo do barro? Se ele é meu inimigo, ele me detesta, e eu também fico naquele pensamento de ódio, mais que eu aumento ainda. Porque eu mando a minha energia de raiva para ele, ele manda para mim e fica, sabe, nesse vai e vem de sentimento que não presta, de sentimento ruim. Então, se eu quero que ele seja bom, aquela questão do barro, eu vou enviar bons pensamentos, bons desejos para ele, que Deus o proteja, para ir tirando aquela mágoa, né? Para ir tirando aquele sentimento, aquele comportamento que eu estou vendo que está errado, né? Que ele está me prejudicando ou eu o prejudiquei. Então, o sentimento tem que ser sempre o contrário. A gente tem que acabar usando sempre o antídoto da prece, do desejo do bem, não é? Para que ele seja feliz, para que dê tudo certo com ele, né? Para que ele esteja bem. É isso que a gente tem que desejar. Porque senão ele vai ficar focado na gente e a gente nele. Sabe aquela sensação de inimizade? Que você fica o tempo inteiro pensando na pessoa, o tempo inteiro desejando mal e fica, sabe, essa vibração ruim. Vai uma ruim e volta outra pior. Vai uma ruim e volta pior. Nós dois, a gente vai se tornando aquilo que vai enchendo o nosso espírito de barro, sabe? A gente vai ficando cada vez pior. Então, se nós estamos inseridos e hoje a gente está fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nos ensinamentos do Cristo, das observações de Allan Kardec e das instruções dos Espíritos, é porque nós temos que, né, depois que terminar esse Evangelho aqui, ó, quem é meu inimigo? Quem é que eu estou enviando tanto pensamento de raiva? De quem é que eu tenho tanta mágoa? Quem é que eu sei que não gosta de mim? Que tipo de pensamento, de sentimento e de comportamento eu estou tendo com relação a essa pessoa? Então, é um exercício para a gente refletir durante a semana e a gente começar a tentar modificar as nossas atitudes com relação a esses nossos inimigos, né? Então, continuando aqui. Amar os inimigos é uma outra observação aqui. É um contrassenso para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Ele enxerga no inimigo apenas um ser nocivo perturbando o seu repouso e julga que só a morte pode desembaraçá-lo dele. Isso é outra coisa que a gente deseja, né? Que morra, que suma do planeta, que desapareça da minha vida. É assim que a gente quer ver longe o inimigo, né? E muitas pessoas acham que perdoar, né? Que amar os inimigos, nesse sentido da palavra, não nesse sentido que a gente fala de amar, mas assim, que gostar dele, que perdoar, que desejar o bem, é um contrassenso. É até sinal de fraqueza, né? Nossa, mas a pessoa te fez um mal, ele é seu inimigo. Isso é contrassenso. E você ainda vai perdoar? Você ainda vai fazer prece por ele? Você ainda deseja o bem? Mas aí, esse tipo de pensamento é só se nós tivermos a visão dessa única vida. Aquela pessoa que nos prejudicou, que se tornou nosso inimigo, não é de graça.
Isso vem lá de trás, de outras encarnações. O espírita tem que ter essa visão, porque ele conhece de forma mais profunda a lei reencarnatória. Ele sabe que já viveu muitas vidas, que vai viver outras tantas, e que a cada uma que nós estamos na matéria reencarnados, nós vamos nos deparar com seres reencarnados novamente, que nós convivemos em outras vidas e que ficaram situações mal resolvidas. Nós tivemos inimizade, nós prejudicamos um ao outro, porque aquilo que eu digo não é nada de graça, não aparece um inimigo na sua frente, porque Deus também não foi com a sua cara e achou que você tem que passar por aquela situação, né? Porque é uma situação que nos prejudica, é uma sensação que traz pra gente, tira a nossa paz, né? A gente ter uma inimizade, não gostar de alguém, viver esse tipo de situação, ela tira a nossa paz, dá um desassossego que a gente não consegue viver de forma tranquila. Mas nós temos que saber, por isso que ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos, porque na grande maioria, praticamente 99,9%, nós é que fomos os responsáveis. Nós tivemos alguma atitude lá no passado que nós o prejudicamos, que ele se entristeceu, se magoou conosco, e ele vem trazendo isso nas encarnações futuras porque ele não consegue nos perdoar. E muitas vezes nós não conseguimos simpatizar. Então é aquela questão, quando a gente encontra com esses seres, a gente sente vibratoriamente essa antipatia, esse sentimento ruim, a gente se afasta em vez de tentar se aproximar e tentar melhorar o relacionamento, né? Então isso leva tempo para a gente conseguir superar essas dificuldades, não é? Mas eu não posso ter a visão do agora, dessa vida que morreu, acabou, e que eu vou viver só essa daqui. A gente não pode ter esse tipo de visão, porque senão realmente a gente não consegue superar, a gente não consegue nem entender porque determinadas pessoas se mostram com nossos inimigos ferrenhos, porque tem muitos graus de inimizade, né? Tem desde aquela mais leve, mas existem inimizades terríveis, que chegam às vias de fato de um homicídio, né? Então nós temos que entender que isso vem de relacionamentos mal resolvidos do passado e que a gente vai tentar muitas vezes iniciar um processo de reconciliação nessa vida, que muitas vezes não vai ser nem nessa vida. Vão ter outras e outras reencarnações que nós precisaremos voltar com essas almas para que a gente possa reorganizar novamente os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos. Então por isso que as pessoas que não têm uma visão de passado e de futuro, uma visão que acha que só essa vida que existe, morreu, acabou, elas são incapazes de entender a necessidade do perdão, a necessidade do desejo de bem. E mesmo que eu não consiga conviver com essa pessoa momentaneamente nessa encarnação, mas que eu tenho que desejar o bem para ela, não prejudicá-la de nenhuma forma, certo? É isso que a gente tem que entender, porque o espírita tem essa visão, ele conhece mais profundamente o mecanismo da vida, o mecanismo reencarnatório, que faz com que a gente entenda que além de ter vivido muitas outras vidas e de que iremos viver outras tantas, os nossos inimigos, na grande maioria das vezes, fomos nós que provocamos o sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, né, de inimizade nesse ser que não gosta de nós, tá certo? Então, continuando aqui, né, falando a questão do incrédulo, né, que só acredita nessa única vida. Agora sim, aí ele fala ao contrário agora. Para quem crê, principalmente para o espírita, a maneira de ver é toda outra, né? Porque ele estende o seu olhar sobre o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é tão só um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da Terra, ele deve esperar topar com pessoas más e perversas, que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas a que deve se submeter. E o elevado ponto de vista, onde ele se coloca, torna menos amargas as aflições, sejam provenientes de pessoas ou de coisas. Então ele diz aqui o seguinte: além daqueles inimigos pessoais que nós temos, que a gente se defronta, né, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa jornada, nós temos aqueles inimigos que são os inimigos coletivos, os inimigos da sociedade.
nós habitamos uma sociedade atrasada, é um planeta de expiações e provas. Então, como eu disse outra vez, nós estamos aqui tudo junto e misturado, né? As pessoas boas com as pessoas ruins, os criminosos, né, do evangelho passado, os inimigos desse evangelho aqui de hoje. Então, são todas pessoas que nos desagradam, né? São pessoas que trazem situações que nos aborrecem, que faz a gente querer distância deles. Mas o espírita, ele sabe do porquê dessas situações. Nós estamos aqui, ó, envolvidos com as maldades, porque nesse planeta nós estamos expostos a ela. Nós não temos como escapar. É um planeta de expiações e provas. Nós estamos expiando por imposição, né, situações que nós criamos no passado, nós temos que resgatar, e nós estamos passando por provas daquilo que a gente se comprometeu. Não, eu já melhorei, agora eu quero essa aprovação aqui, porque eu vou superá-la. Então, planeta de expiações e provas, a gente sempre vai ter, na maioria da nossa jornada, né, a questão da dificuldade. Seja ela de qualquer forma for, né? A gente vê que o nosso planeta, de tempos em tempos, e na nossa vida, traz dificuldades que nós precisamos superar. Nós precisamos exercitar emoções, sentimentos, superação, exercitar a inteligência, né, buscando soluções para os problemas que aparecem. Isso aqui é um planeta realmente em que nós temos dia após dia buscarmos as soluções para tudo que aparece, da melhor forma possível, compreendendo que é para o nosso progresso. E o convívio com essas pessoas difíceis também é para o nosso progresso e para o nosso resgate de dívidas do passado. Então o espírita sabe disso, né? Que ele vive num planeta de dificuldades. A gente não querer um local maravilhoso porque a gente ainda não fez por merecer. Então aquele ditado, nossa, porque ele fala, mas como é difícil conviver com essas pessoas, né? Conviver com a nossa vida é difícil. Aí tem aquele ditado, aceita que dói menos, sabe? Estuda, vai entender, né, o verdadeiro sentido da vida, vai entender a lei reencarnatória, entender o mandamento maior, por que eu preciso fazer para o próximo o que gostaria que fizesse para mim, que a gente vem desrespeitando esse ensinamento há milênios e milênios. E é por isso que a gente vive essas situações de desconforto, com inimizades, com todos os problemas que habitam um planeta de expiações e provas, né? São as doenças coletivas, as doenças individuais, os problemas financeiros, problemas de relacionamento conjugal, todos os problemas de convívio social que a gente tem com as pessoas, incluindo esses criminosos, os inimigos nossos pessoais. Todos nós pusemos o nosso dedinho lá, ó. Nós pusemos o dedo, nós fomos responsáveis por essas situações. Criminosos que convivem na sociedade, nós fomos cúmplices deles no passado, né? Inimigos da nossa vida, também estivemos lá, junto com eles, muitas vezes fazendo as mesmas coisas erradas que eles fazem conosco hoje. Então, somente a doutrina espírita é capaz de nos esclarecer e de amenizar os nossos sofrimentos e as nossas indagações e o nosso comportamento. Por que eu tenho que, no mínimo, ser caridosa com ele? Eu ainda não consigo amar, não preciso sair abraçando e beijando a criatura, mas eu tenho que desejar o bem, eu não posso desejar o mal, querer que ela, né, se dane, que é o que a gente muitas vezes quer para o inimigo. Não é assim. Eu tenho que desejar o bem para que o meu pensamento vá, né, interagindo com o dele, aquela questão, né, da água no barro, que a gente vá diminuindo aquele sentimento, tá certo? E ele continua aqui, para aquela pessoa que já compreende o ensinamento da doutrina espírita e do Cristo. A pessoa que ocupa uma posição elevada no mundo, ela não se julga ofendida pelos insultos de quem ela considera como inferior. Assim ocorre com quem se eleva no mundo moralmente acima da humanidade. Compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o degradariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é necessário que tenha alma mais grandiosa, mais nobre e mais generosa. Então, é aquela questão de que eu não posso ser igual. Para eu ser melhor, eu tenho que ser diferente. Se eu me acho melhor que o meu inimigo, se eu me acho
uma pessoa que não mereço aquilo que estão fazendo comigo, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que encarar esse ser, essa pessoa, essa população, esses seres, seja quem for que a gente discorde do comportamento, né? Como se fossem crianças que ainda não sabem o que fazem. Lembra do evangelho anterior? Porque nós não sabemos o que nós fazemos no universo. Nós prejudicamos o Cristo a todo momento, não fazendo o que ele nos ensina. Você acha que nós, né, se Cristo fosse que nem nós, nos nossos sentimentos ainda inferiorizados, ele ia viver chorando, né? Ele ia viver chorando, desesperado, com raiva da gente, porque a gente não faz o que ele quer. Mas não, ele nos ama infinitamente. Ele sabe da nossa infantilidade, da nossa dificuldade de ainda colocarmos para fora, desabrocharmos o amor divino que existe em nós. Aquela centelha divina com que nós fomos criados, a centelha do amor. Né? Nós ainda não conseguimos. Então, muitas vezes, todos os dias que nós agredimos o Cristo, ele aguarda pacientemente que o tempo nos transforme para melhor. E que a gente, a cada vez que estuda um pouquinho o ensinamento dele, que a gente reflita e possamos nos transformar cada dia um pouquinho. Pouquinho, é de gotinha em gotinha. E começando, relacionado à aula de hoje, a não desejar o mal para os nossos inimigos. A ficar pensando que um dia nós poderemos ser amigos. Assim, com certeza, já fomos em outras encarnações. Não é? Como o próprio Emmanuel dizia, né? Que falava para o Chico que o ódio é o amor que adoeceu. Então, porque amor e ódio é muito perto, é tudo muito próximo, é quase que no mesmo nível. O que era amor magoou, virou ódio, porque o egoísmo falou mais alto. Mas os nossos inimigos estiveram conosco muitas vezes numa relação de grande amizade ou de grande amor. E aí muitas vezes nós os prejudicamos e o magoamos. E eles se tornaram nossos inimigos. Porque ninguém é inimigo de ninguém à toa, por acaso. Sempre tem algum assunto mal resolvido. Então, se de momento nós não conseguimos ainda amar o nosso inimigo, às vezes nem sentir simpatia, que nós não sintamos o ódio e nem o desejo do mal. Que a lição seja que aos poucos a gente comece pelo menos a fazer prece, né? A colocar o nome dele no livro de prece quando vai na casa espírita, porque eu sei de gente que nem colocar o nome no livro de prece consegue, que não quer nem que outra pessoa faça prece por ele, né? Tanto que é inimizade, eu já vi gente falar pra mim, não, eu falei, põe o nome pra prece, não, eu não quero, não consigo, mas somos nós que vamos fazer prece, não é nem você, não, mas não quero nem prece pra ele, né? Então tá errado essa conduta, a gente tem que pelo menos tentar, né, ir diminuindo essa aversão, porque senão tá ruim hoje, vai ficar pior. Sabe aquela história que não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar? Então tem isso também que a gente tem que ver. Quando a gente não tenta melhorar determinadas situações, ela pode piorar. Não é? Já fomos inimigos no passado, já estivemos em situações erradas. Voltamos, nos reencontramos para tentar melhorar essa situação. E a inimizade ainda aumenta, então ela vai ficando pior. Na próxima encarnação, a gente vai ter que voltar de novo. E na próxima, voltar de novo. Então a gente quer se ver livre disso daí, não é? Então vamos começar a aprender a amar logo, a desejar o bem logo, que é para a gente se livrar desse problema, porque depois desses virão outros. A gente tem muitos resgates pela frente. Nós não somos anjos, a nossa história não é bonita não. Ninguém nem queira fazer regressão, tá? Como tem gente que fala assim, eu queria tanto saber o que eu fui no passado. Não queira, porque nenhum de nós tem uma boa história no passado não. A gente tem que querer saber o que a gente quer ser no futuro. Aí sim, e por aquilo que eu quero ser no futuro, eu tenho que cuidar no meu presente. Então são as nossas atitudes do presente que vão fazer aquele futuro que nós desejamos. Agora, desejar o que a gente foi saber no passado, não quero, porque vai ser decepção total. Tá certo? Então vamos, gente, aprender então, começando fazendo prece. Agora na prece do final do Evangelho, já fazendo a prece pelos nossos inimigos.
Tá certo? Então esse é o nosso evangelho de hoje, né? O evangelho que veio do Cristo, para que a gente possa refletir e mais uma vez temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, um pouquinho a cada dia, devagar e sempre, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? E assim, Mestre Jesus, nós encerramos o estudo do Teu Evangelho. Agradecemos imensamente a oportunidade que tivemos de estar juntos, Senhor, aprendendo mais um pouquinho dos ensinamentos que há tantos milênios vem nos oferecendo. Pedimos desculpa, Senhor, pelas dificuldades que temos de entendê-los e de praticá-los. Permita que a cada dia possamos exercitar mais a fraternidade e que, especialmente sobre a aula de hoje, Senhor, que possamos desejar o bem e um dia, quem sabe, amar os nossos inimigos. Pedimos que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e espiritual. Que possamos sentir-se renovados em nossas energias, pensamentos e sentimentos. Abençoa a nossa família física, humana e a nossa grande família universal. Abençoando o nosso país e os nossos dirigentes para que possam receber, Senhor, todo o teu amparo. Abençoa o nosso planeta e cuida de nós, Senhor, como irmãos que somos, para que possamos exercitar a fraternidade e o amor ao próximo. Sê conosco e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.